Bom dia, bom dia, pessoal. Primeira coisa que eu fiz agora foi começar a gravar. Para quem não sabe, essa aula está sendo regravada. Ontem a aula ao vivo foi muito legal, a gente teve interação, o pessoal gostou, elogiou, porém não ficou salva. Então agora o objetivo dessa aula é deixar gravada para que ninguém perca o conteúdo que eu vou passar. Então, gente, se vocês quiserem depois algum tipo de interação, ficarem com alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma coisa, vocês podem me mandar no direct ali no Instagram. A gente, em alguns determinados momentos, também vai abrir o grupo para interação. Fiquem bem à vontade. E nós temos o e-mail também, que vocês podem sempre estar mandando dúvidas, tá? Bom, vou começar a apresentar aqui. Vamos lá. Jornada da Advocacia Conectada. Vamos entender, afinal de contas, o que é isso. Bom, a ideia da advocacia conectada surgiu do seguinte problema que a gente identifica na nossa vida aí de advogado. Quando nós fazemos faculdade, nós aprendemos leis, aprendemos processo, aprendemos peticionamento, e aí tudo isso nos parece, nos dá a ilusão de que é o suficiente, né? Que quando a gente sair da faculdade, nós estaremos então prontos para advogar. Só que aí, quando vem a vida prática, a gente se surpreende. Você percebe que o seu escritório, na verdade, é uma empresa. Isso quando não demora um pouquinho para você perceber, né? E aí você se embanana, você tem alguns problemas até que você se dá conta de, meu Deus, na verdade, o que eu tenho aqui não é um escritório de advocacia, é uma empresa. E eu nem estou falando do fato de você ter um espaço físico. Não importa se você trabalha na sala, se você trabalha na mesa da cozinha. A partir do momento que você se propõe a advogar, você separa da pessoa física para ter ali uma pessoa jurídica. Mesmo que você seja um advogado autônomo, mesmo que você me diga, ah, Fran, mas eu ainda não tenho CNPJ, não vou fazer sociedade unipessoal porque ainda não tenho rendimento suficiente para isso. Mesmo assim, se considere desde o início uma pessoa jurídica, porque somente você criando essa estrutura, e estrutura é o que a gente vai ver hoje à noite, na aula das 20 horas, é que você então vai ter condições de crescer. E aí, além de tudo isso, você tem que gerir uma carreira. Só que isso você também não aprendeu na faculdade. E aí você fica pensando, Jesus, e agora? Por quê? Se eu não sei gerir minha carreira, como é que eu vou traçar as minhas metas? Como que eu vou estruturar de uma forma que eu consiga entender como que eu vou chegar lá naquele tipo de cliente que eu quero atender? Como que vai ser isso? Como que eu vou conseguir perceber que condições eu tenho hoje, que tipos de serviço eu posso oferecer, quanto eu posso cobrar, quanto eu quero ganhar lá na frente? A gente não aprendeu nada disso na faculdade. E aí você percebe também que precisa elaborar contratos. Você precisa elaborar um belo contrato de honorários, porque é isso que vai te garantir que ele esteja adequado do início ao fim, que se o cliente não te pagar, você teve ali as previsões corretas do que precisa e o que não precisa ser feito. Sabe aquele cliente que desiste da ação lá no meio, daí ele não quer mais te pagar? Pois é, um bom contrato de honorários deixa essa situação resolvida. Seu cliente te traz situações de contratos o tempo inteiro. Situações que, se você estiver preparado, você sabe bater o olho e dizer: tem um erro aqui, tem alguma coisa aqui que não está fechando. Você sabe, no mínimo, perguntar, saber onde tem algo esquisito ali. Só que qual que é o problema de novo? A gente não aprende contratos na faculdade. E aí, por fim, mais uma coisa que você se dá conta que não aprendeu na faculdade. Competências relacionais. E o que são as competências relacionais? Você, infelizmente, não aprende como lidar com o seu cliente, como se conectar com ele, como conseguir atendê-lo com qualidade, como que você vai negociar com a outra parte. Nada disso.
E uma das coisas mais pesadas que você descobre na prática é que o conflito do teu cliente, o problema do outro, pesa em você, muitas vezes comprometendo a sua saúde mental. Todo aquele desgaste onde você precisa lidar com os problemas do cliente e com a demora do judiciário e com a pauta do judiciário. Muitas vezes o cliente não entende a demora e começa a te pressionar, começa a te perguntar e você se sente de mãos amarradas. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Pensem, sintam qual é a sensação disso aqui, de se formar, de passar 5 anos na faculdade e perceber que falta muita coisa ainda, que tem muita coisa para você aprender. Eu tive essa sensação. E olha que eu nem comecei a advogar logo que me formei. Primeiro, eu tive uma longa caminhada no Poder Judiciário, trabalhei como assessora no Tribunal de Justiça há muito tempo, até que eu acabei saindo para advogar. E apesar de eu ter uma parte técnica bem resolvida, com bastante segurança, onde eu me sentia até confortável para, desde o início da advocacia, prestar consultoria para outros advogados, coisa que até hoje eu faço, em casos concretos, além das mentorias que eu dou. Ainda assim, essa parte da empresa pesou, gente? Porque o que que aconteceu? Eu sentei ali e pensei, bom, agora eu começo a advogar então, gente, é isso aí. Mas será que é isso aí mesmo? Será que o advogado de hoje pode se dar o luxo de abrir o escritório, colocar uma bela placa lá com o seu nome e esperar os clientes chegarem? A gente sabe que isso não funciona na prática. A gente sabe que se a gente depende das indicações, você está à mercê de ter ou não ter cliente. Aí tem mês que entra, tem mês que não entra, porque você não sabe nem como bolar ali uma forma de prospecção, de atração de clientes. Mas não se preocupe, que eu vou te ajudar com isso, tá? Porque depois que eu comecei a advogar e percebi tudo isso que eu precisava saber e não sabia, eu fui fazer curso, e aí eu fiz de gestão de escritório, de precificação, de produção de conteúdo jurídico. E em relação a competências, fiz contrato de análise de risco e de elaboração de contrato de compra e venda. Para quem não sabe, eu sou advogada especializada em direito de família. E direito de família, algo que muitos não percebem, ele está super atrelado a algumas outras matérias: imobiliário, tributário. Então, se um advogado familiarista quer fazer um bom serviço e não quer deixar dinheiro na mesa, se ele quer realmente oferecer outros serviços para o seu cliente, ele precisa entender de contratos. Porque em todo divórcio, em todo inventário, pode surgir ali uma operação imobiliária. E a operação imobiliária tem que ser resolvida para ontem. A análise de risco tem que ser feita rapidamente, porque geralmente comprador e vendedor estão ali bem ansiosos para finalizar o negócio. E eles só estão esperando que você diga: e aí, posso comprar? Bom, gente, por fim, competências relacionais. E aí os cursos que me auxiliaram nisso foram os de direito sistêmico, a capacitação em práticas colaborativas, onde eles ensinam até as técnicas de negociação desenvolvidas pela Escola de Direito de Harvard. É bem interessante, tem até um livro sobre isso que vocês podem ler. O nome é Como Chegar ao Sim. E tem vários outros livros muito bons para se fazer negociação. E eu vou confessar que eu tive que ler alguns. Bom, gente, aí, como se não bastasse tudo isso, a gente ainda está vendo aí a nova era surgindo, né? A gente já estava percebendo esse movimento, essa diferença nos advogados. Eu, particularmente, já atendia online, já atendia no extrajudicial e dentro da minha casa antes da pandemia. Numa época que tinha muito colega torcendo o nariz para isso, achando que não ficava bom, que não dava certo, que não era profissional.
E aí veio a pandemia, gente, e simplesmente pegou algo que estava indo na velocidade de 20 por hora e passou para a velocidade de 200 por hora. O mundo virou de cabeça para baixo. Todo mundo foi para o online, todo mundo precisou ir. Quem não comprava na internet começou a comprar. Quem comprava começou a comprar mais. Quem fazia curso online começou a fazer mais. Quem reclamava que não gostava de curso online, que precisava estar lá na mesa, aprendendo, cara a cara, não sei o que, teve que esquecer essa história, porque precisou fazer online. Todo mundo precisou se adequar. Qual seria a boa notícia dentro de uma tragédia dessa? É que se você é mãe, se você tem filhos, se você é marido, esposa, se você está ali gerindo uma família junto, às vezes o melhor cenário é exatamente esse aqui. Na aula que a gente vai falar sobre método de trabalho, eu vou explicar um pouquinho sobre como isso funciona, tá? Bom, gente, então a gente tem aqui esses 3 pontos, que aí a gente se apavora, porque pensa assim, meu Deus, eu saí da faculdade, eu não consegui nem conquistar o básico, entre aspas, que eu sei que preciso para fazer o meu escritório rodar, e ainda me vem essa história de nova era. E a gente sabe que rola um terrorismo, né? Vem aquelas propagandas de cursos falando da inteligência artificial, vem aquelas postagens apocalípticas que a inteligência artificial vai substituir o advogado. Mas qual que é a boa notícia? Quem tem humanização no seu atendimento só tem a ganhar com isso. Porque humanização não é substituída por máquina. Você pode ter o melhor carro, o mais potente, mas se você não souber trocar um pneu, você vai se encrencar. E isso ninguém substitui. Pelo menos por enquanto, né? Vai que daqui a pouco cria uma máquina que sabe trocar pneu. O que esses advogados super conectados à nova era, que atuam da forma como falei agora, com as mãos nas costas, com independência, com liberdade geográfica, esses que resolvem seus problemas dentro dos seus escritórios, sem acionar o judiciário, quem são esses advogados? Eu gosto de chamar eles de águias da advocacia. E por que eu chamo esses advogados de águias da advocacia? Porque justamente pensando sobre a águia e sobre todas as características dela, me deu um momento assim de epifania. Eu pensei, poxa vida, eu acho que essa ave tem muito a ver com essa advocacia que eu estou aqui pregando. Porque, num primeiro momento, a minha preocupação era alcançar isso. E aí comecei a produzir conteúdo no Instagram, comecei com mentoria, consultoria e vieram os elogios. Fran, você me inspira, você me inspira. E eu pensei, gente, não quero só inspirar, quero realmente ajudar, te pegar na mão e vamos subir juntas, né? É aquela história, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, como é que é essa história de águia da advocacia? Como é que eu vou passar esse conceito para elas? A águia, ela tem independência, ela não é um pássaro que voa em bando, ela tem liberdade geográfica, ela consegue alçar altos e longos voos e ela tem visão sistêmica. A águia tem por hábito subir no alto das árvores para observar o que está acontecendo. Alguém já viu aqueles vídeos impressionantes da águia voando, voando, e de repente ela consegue ir lá no mar e puxar com a pata um peixe? Que você pensa, como é que ela conseguiu identificar aquele peixe ali? Vamos entender como é que isso se aplica à advocacia. Quando eu falo de independência, para você ser uma águia da advocacia, eu estou te dizendo, não dependa de opinião dos outros, do que todo mundo está fazendo e do que você acha que é certo. Não tente se enquadrar numa caixinha. Trabalhe da forma que faz sentido para você. Eu decretei minha independência quando eu estava com a minha bebezinha ali, de uns 8 meses. Eu queria muito começar a trabalhar. Já tinha feito alguns cursos para me capacitar para advocacia, já estava me sentindo pronta, queria começar, mas eu não tinha babá, ela não estava na escolinha. E eu vou confessar que eu, como todas as pessoas, tenho ali os meus defeitos, talvez seja um defeito. Eu sentia um pouco de dificuldade de pôr a minha filha, por exemplo, numa escolinha.
Porque eu pensava, poxa, eu já tô aqui dando uma certa despesa para o meu marido, né? Aí como que eu me sinto retribuindo? Como que eu me sinto auxiliando? É cuidando da minha filha. E aí o que que eu comecei a fazer? Eu acordava às 4h30, 5 da manhã e trabalhava até ela acordar. E ela acordava umas 8h30. E aquilo me fazia tão bem, tão bem, tão bem. Claro que assim, né? Eu vou falar sobre isso depois. É muito importante o autoconhecimento. Você tem que se conhecer e usar as tuas circunstâncias como ferramentas para te potencializar. O foco em você é o que te faz crescer. E eu sabia que eu era uma pessoa super diurna. Eu nunca tive dificuldades de acordar super cedo. Eu, 5 da manhã, tô em pé. Claro que daí tem que dormir cedo, né, gente? Mas, no meu caso, dava muito certo. E o meu cliente não sabia se eu estava peticionando no salto alto em horário comercial lá dentro de um escritório no centro. Ou se eu estava peticionando às 5 da manhã de roupão e pantufa dentro do meu escritório da minha casa para ele não fazer diferença. O que que era importante para ele? Que a petição tivesse qualidade, que o pedido fosse acolhido, que ele tivesse ali um resultado satisfatório. Então é libertador você sair dessa caixinha e olhar para a tua vida, olhar para a tua família, pegar eles assim, o que que faz sentido para gente? Como que faz sentido viver? Para mim, como que eu me sinto tranquila? Será que eu me sinto mais tranquila trabalhando em casa, com a minha filha aqui por perto, com meu marido cuidando, depois a babá cuidando, alguém junto? Ou será que eu me sinto melhor saindo de casa para trabalhar, indo para um escritório, minha filha na escola? O que que funciona para mim? No meu caso, isso foi o que me deu o pontapé inicial. Foi entender que eu não precisava trabalhar no horário que estava todo mundo trabalhando. Porque depois, gente, responder cliente, enviar boleto, essas coisas mais práticas, isso eu podia fazer ao longo do dia mesmo com ela junto. Em alguns momentos, o teu filho, a tua filha se distrai, vai brincar sozinho, tá? Então, a outra questão, a liberdade geográfica. Liberdade geográfica. Ah, que maravilha. Não foi à toa que eu consegui liberdade geográfica. Foi no sufoco mesmo, sabe? Sabe aquela história de na dor a gente aprende a gemer? Quando eu saí do Tribunal de Justiça, todo mundo me achou bem doida. Eu estava largando um salário de 7.000 reais por mês para casar. Essa era a ideia das pessoas, né? Só que eu tinha um plano muito maior para mim e para minha família. Eu sabia o que eu queria. Eu queria uma família, eu queria estrutura. Eu não queria trabalhar no tribunal para o resto da vida. O interessante de trabalhar no tribunal, apesar de eu ter amado muito, foi que em alguns momentos eu me senti muito motivada, porque, na verdade, eu não trabalhava com uma matéria que me era assim, nossa, que me encheu os olhos. Eu trabalhava com direito comercial e eu sempre fui super humana, humana, humana. Eu queria lidar com humanos. Eu sou apaixonada por pessoas, apaixonada por famílias. Então, eu gostava muito de direito criminal, cheguei a trabalhar numa vara criminal, mas quando eu comecei a advogar, vou confessar que me senti insegura de advogar na área criminal, porque eu teria que ir para a delegacia, teria que estar disponível de madrugada, e não, eu sei que tem advogado que não faz isso, mas eu sei que eu não seria o tipo de advogada que me recusaria a fazer isso, porque se eu me proponho a fazer algo, eu vou até o fim. Então, eu pensei, não vai rolar advogar para o crime. Como que eu posso lidar com pessoas que eu tanto amo? E eu já estava saturada de ver um monte de revisional na minha frente de contrato bancário, lidar com juros, documentos que não era o que eu mais gostava. Aí me veio a ideia de atuar em direito de família. E eu já tinha trabalhado numa câmara, rapidamente, uma câmara de direito de família lá no tribunal. Então, com certeza eu queria. Só que tinha um porém. Eu casei, meu marido foi transferido para uma cidade hiper pequena. Hoje eu moro numa cidade de 14 mil habitantes, ao lado da cidade onde ele trabalha, que tem uns 45 mil habitantes. E eu pensei, dois pontos. Primeiro, eu vou parar numa cidade bem pequena. Segundo, e se ele se mudar de novo? Eu sei que para a gente não funciona casamento à distância. Ele tem uma profissão mais sólida, uma carreira mais concretizada. Ele tinha naquele momento, né? Ele era juiz há 10 anos e ele estava assumindo a titularidade de uma vara federal.
Ou seja, eu sabia que a flexibilidade precisava vir de mim. E aí entra também a questão de você pensar como família. Óbvio que você tem que ser independente, óbvio que se tudo der errado, digamos assim, você tem que saber como ficaria a tua vida. Mas se eu me casei, é para construir uma família, e precisamos pensar juntos. Então eu olhei para aquela minha situação com ele e pensei, a gente tem estabilidade que vem dele. Eu posso conferir o quê? A oportunidade da gente enriquecer, por que não? Né? Porque se tem uma coisa boa da advocacia é que, apesar de você não ter estabilidade, ela sim te dá a oportunidade de ficar rico. E vocês vão ficar impressionados quando eu contar para vocês o tipo de contratos que eu descobri que tem familiarista fechando. Contratos de 6 dígitos. Coisa que quando eu comecei a advogar em família, eu nem sabia que dava para acontecer isso. Eu não estou falando de divórcio de milionário e nem de inventário, tá? Eu estou falando de uma outra vertente que está crescendo no direito de família e sucessões, que tem tudo a ver com essa advocacia aqui, ó. Essa aqui, estratégica, consensual, voltada para resolução de conflitos e para prevenção de conflitos. Tem um módulo no curso que eu vou falar só sobre isso, sobre contratualização no direito de família. E eu vou trazer uma advogada para dar aula no curso, que é a Adriana Nicolino, que ela é uma profissional que está ali fechando seus contratos de 6 dígitos, atuando em família e sucessões. Tá? E aí eu pensei, eu preciso poder me mudar para qualquer lugar. Eu não posso que um lugar físico me prenda, porque se a gente precisasse mudar em relação por causa do trabalho do meu marido, eu tenho que poder ir junto. Então eu já sabia que a advocacia seria uma boa. O que eu não sabia é que eu ia conseguir fazer isso de uma forma tão libertadora. Hoje eu atendo os meus clientes 100% online, mesmo quando divórcio, mesmo quando inventário, não importa. E o curioso é que eu estou atendendo ultimamente online até os meus clientes da minha cidade. Por causa da pandemia, muitos se sentem até mais confortáveis para serem atendidos online. Eu tenho um espaço físico fora do escritório da minha casa, onde eu atendia. No começo eu pagava aluguel nessa sala, eu fiquei cerca de 1 ano pagando aluguel. E aí o que acontecia? Tinha vezes que eu ficava 3 até 4 meses sem aparecer lá. E aí eu percebi que o que me prendia naquele espaço físico era puramente o ego. Puramente o ego de poder dizer, ai, mas eu tenho um espaço físico, olha lá, eu tenho um escritório, tem uma placa com o meu nome. Só que para os meus clientes isso não fazia diferença nenhuma. Para o serviço que eu prestava não fazia diferença nenhuma. E pior, aquele espaço físico não me trazia clientes. Sabe o que me traz clientes hoje? Outros advogados e o Instagram. O Google é uma forma melhor até de prospecção de clientes, tá? Mas eu não vou falar muito disso agora, porque eu estou começando a criar as minhas estratégias de prospecção no Google. Então, eu vou poder falar com uma maior propriedade um pouquinho mais para frente, quando eu começar a observar o que está dando certo e o que não está dando. Estou em fase de teste. Então, a gente até vai ter um módulo que vai falar ali sobre essa prospecção, essa atração de clientes pela internet. Como pode ser fácil a gente chamar os clientes para virem para o nosso escritório, sem se preocupar com o peso de repente, estar produzindo conteúdo para o Instagram, tá? E aí, essa liberdade geográfica me possibilitou o quê? Eu criei ferramentas para que eu atenda os clientes de qualquer lugar para qualquer lugar. Ou seja, a minha advocacia não é restrita à minha cidade. Eu atendo o Brasil inteiro. Isso é super possível. Hoje em dia você consegue contato com outros cartórios. Nós temos o provimento sendo CNJ para assinaturas eletrônicas. Nós temos o EPROC funcionando hiper bem com os processos eletrônicos. Então, é bem tranquilo. A outra questão é a visão sistêmica da águia. A águia, ela consegue enxergar o todo porque ela se afasta, ela vai lá para o topo da árvore. Qual que é a diferença quando você consegue a visão sistêmica? Por que ela é importante e efetiva na advocacia? Porque a visão sistêmica
te possibilita compreender o que está acontecendo, te possibilita analisar o todo, ver o que faz parte e saber qual a melhor estratégia adotar, para só então você descer e ir lá resolver. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram, é muito comum que tenha aquelas figuras de elefante que eles põem nesses cursos aí de coaching, de autoconhecimento. Eu já vi num de práticas colaborativas, que mostra essa imagem do elefante onde uma pessoa pega no rabo do elefante e diz assim, eu acho que isso é uma corda. Aí vem outro, pega no chifre dele, no dente dele e diz, eu acho que isso é uma lança. E aí a pessoa que está mais para trás, está de longe ali observando, diz, isso é um elefante? Por que que foi possível verificar que é um elefante? É aquela história, né? A gente precisa sair da ilha para ver a ilha. Então, a visão sistêmica é super estratégica e necessária na advocacia. E aí eu te pergunto, o que que te impede de conquistar tudo isso aqui, de ser esse tipo de advogado? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu sei que se você está aqui vendo essa aula, é porque você é essa advogada aqui. Você é um advogado águia. A diferença entre eu e você é só o tempo, é só o caminho. Eu já percorri esse caminho aqui. E agora eu vou te mostrar como que você vai percorrer o teu. O que que te desbloqueia? Você está aqui pensando, o que que me impede? É importante que você pense sobre isso, internalize, e eu estou super aberta para a gente conversar. Me manda direct se você sentir que tem alguma questão que te impede, que te bloqueia. Meu Instagram ali, acho que quem tá aqui me segue, mas quem não me segue é Fran de Camargo. Vão lá, vamos trocar uma ideia. O que que te impede de conquistar isso aqui? O que que te bloqueia? Eu tenho uma ideia. Como eu dei consultoria, mentoria, trabalhei no judiciário, eu pude observar muito o trabalho dos advogados. E eu percebi que enquanto tem uns ali decolando, se aproveitando da pandemia, outros estão paralisados. E aí, o que que te paralisa? É esse bloqueio de atualização. É esse bloqueio, e talvez ele ocorra até por esse fato aqui, ó, que você se forma, você vê que você precisa saber esse tanto de coisa que você não aprendeu, e aí, mal você aprendeu aquilo ali, já vem a nova era com todas essas outras demandas, e aí você bloqueia. Jesus, eu não sei nem por onde começar. Você olha para esses advogados que chegaram aqui, e eles parecem tão distantes de você, que você nem começa. Por isso é que a gente constrói uma carreira de forma estratégica. A gente vai lá e desenha uma escadinha. Eu vou desenhar essa escadinha com vocês. Os advogados que chegaram nesse patamar são advogados que usam o que eu gosto de chamar de fórmula do advogado renomado. E essa fórmula, ela acontece em 4 passos. E eu dividi cada aula em um passo, para que a gente consiga entender qual é a ideia do curso que eu quero trazer para vocês. Primeiro passo, seja multiportas. Esse é o tema que eu vou passar para vocês hoje. À noite, às 20 horas, a gente vai ver o segundo passo. Tenha uma estrutura. E quando eu falo eu falo de estrutura física, mas eu falo de estrutura digital também. Eu atendo em casa, no meu quarto, com notebook. Não tem problema. Ainda assim você é um empresário, ainda assim você tem que ter estrutura de um escritório de advocacia. E quando eu te falo isso, não é porque você vai atender online, não é porque você vai atender de dentro de casa, que a tua advocacia tem que ser amadora. Isso não é sinônimo de amadorismo. Pelo contrário, porque às vezes quando a gente fala em advocacia com liberdade, com independência, dá a impressão assim que é um flezinho, né? E não.
É trabalho duro. Eu até acredito que isso aqui te exige mais responsabilidade e disciplina do que o formato tradicional da advocacia. Aqui, você é teu próprio chefe. Então, você, no mínimo, tem que saber mandar em você. Você vai ter que ter muita disciplina para saber estar todos os dias sentada, trabalhando nos horários que você se propôs a trabalhar. E sobre os horários que você propôs a trabalhar, quando a gente chegar no passo 4, eu vou te falar uma coisa para explodir o cérebro. Você vai mudar totalmente o teu conceito de estruturação de tempo para trabalhar. Bom, o terceiro passo que a gente vai ver amanhã são as ferramentas que você vai usar. De atendimento humanizado, de negociação, como que você vai conseguir deixar essa advocacia redondinha? Como que você vai assinar seus documentos digitalmente? E aí, a gente passa para o passo 4. O passo 4 vai te mostrar que você precisa de um método de trabalho muito bem definido. E esse método, as ferramentas e a estrutura, tudo isso você consegue construir a partir de um ponto. E esse ponto é o que eu vejo que falta em muitos. E é por isso que muitos de vocês fazem cursos e mais cursos e saem frustrados porque vão aplicar e não conseguem. E eu vou mostrar para vocês por que não dá certo. Por que até hoje você aplicou um monte de coisa ou tentou aplicar e não deu certo, tá? Mas vamos para o tema de hoje por enquanto. Seja multiportas. O método, a justiça multiportas, surgiu em 76 nos Estados Unidos. O professor Frank Sander, da Universidade de Harvard, trouxe esse movimento, digamos assim. Ele disse: o cidadão não deveria precisar só do judiciário, ele não deveria poder resolver o seu problema somente no judiciário. Existem outras portas que ele pode bater. Existem outras portas que esse conflito pode ser resolvido talvez de uma forma até mais efetiva do que essa que o judiciário propõe. O que esse professor entendeu? Ele entendeu que todo mundo tem um tipo de resolução de conflito que é adequado para o seu estilo. Não é receita de bolo. Quando eu falei de decretar independência do judiciário, independência na tua advocacia, eu falo muito sobre isso também. É de você ter esse olhar que esse professor teve, que outros profissionais que eu vou mencionar aqui durante a jornada tiveram. Por exemplo, a Olivia Furst, que foi que foi quem trouxe práticas colaborativas aqui para o Brasil, ela foi uma advogada que estudava já mediação e ela foi participar da Câmara de Mediação dos envolvidos no acidente TAM e GOL, daquele voo que saiu de Porto Alegre para São Paulo, não sei se vocês se recordam, faz alguns anos já. Foi uma tragédia, morreram mais de 200 pessoas ficaram ali sem a família do dia para a noite. E aí, o que ela percebeu quando ela foi para essa Câmara de Mediação? Que foi algo que eu acabei percebendo nesses anos no judiciário também. Cada pessoa tem uma forma de encarar a justiça. Tem até um livro, O que é Justiça, né? Esse livro vocês precisam ler, porque ele te torna um profissional diferenciado. O que é justiça para mim pode não ser para você. E o advogado, que é um advogado da nova era, ele sabe disso. Ele sabe que não existe receita de bolo. Ele sabe que para resolver o problema do cliente, ele vai ter que personalizar. Para alguns clientes vai servir a mediação, para outros vai servir a conciliação, para outros vai servir a arbitragem e para outros vai servir o litígio no judiciário. E voltando a Olivia Furst, o que ela entendeu é que tinham famílias que queriam indenizações milionárias para sentirem que de alguma forma a justiça havia sido feita, enquanto outras famílias não queriam um centavo. Elas pensavam que aquilo havia sido uma tragédia e que elas não queriam contato nenhum mais com a TAM. Cada um encarou de uma forma diferente. Como entregar uma resolução específica, né? E aí, gente, vocês podem perceber
que muita coisa surge nos Estados Unidos e depois vem para aqui, né? Quando eu falar um pouquinho sobre práticas colaborativas, depois no curso a gente vai ter só uma aula só sobre práticas colaborativas, ela surgiu nos Estados Unidos. O sistema multiporta surgiu nos Estados Unidos. É muito nítido que o Brasil tem sofrido grande influência de lá. Então, eu vou te contar uma outra coisa sobre os Estados Unidos. Sabe o eBay? Aquele site onde a gente compra? Mais de 60 milhões de pessoas resolvem conflitos pela plataforma do eBay. Por ali, sem precisar do judiciário. A verdade é que, apesar do judiciário estar sobrecarregado, a maior parte das pessoas não leva as suas questões para lá. Fica sem resolução. Então, imagina se tanto de gente soubesse que advogado não serve só para ajuização, que ele pode te auxiliar a resolver um problema. Entende a importância também de a gente conscientizar os cidadãos do nosso real papel? A gente não é bombeiro só para apagar incêndio. A gente pode trabalhar com estratégia, prevenir conflitos. Mas aí, né? Eu falo tudo isso, que é muito bom, e a gente volta para aquela questão. Ok, o advogado do futuro, ele é um advogado multiportas. E onde foi que eu aprendi isso na faculdade? A faculdade me ensinou a bater na porta do judiciário. E as outras? Onde ficaram? Gente, para fazer aí para dar uma amenizada, né? Bati tanto na faculdade. Os outros métodos de resolução de conflito, esses métodos equivalentes, eles não são tão novos assim. O que a gente tem de mais antigo, eu acho, eu não sei se é a lei de mediação ou se é a resolução do CNJ. A resolução do CNJ é de 2010. A lei de mediação, eu não me recordo se ela é de 2008 ou 2011. Dá uma olhadinha. A lei de mediação, com certeza, é o mais antigo que a gente tem aqui. Mas a resolução do CNJ te traz essa possibilidade de resolver os conflitos sem o judiciário. E o Código de Processo Civil, que chegou em 2015, chegou reverberando essa súplica do judiciário, onde ele pede, advogado, por favor, resolva os problemas dos seus clientes antes de me procurar. Tente, pelo menos. E durante o processo, continue tentando. É isso que o Código de Processo Civil te diz lá nos primeiros artigos. Eu não vou ficar lendo as leis aqui para vocês, porque isso aqui vocês podem fazer. Eu estou aqui para fazer diferença mesmo. Então, vamos pensar. A gente fica falando que o judiciário está sobrecarregado, mas quem é que é a juização? Onde que está o filtro disso? E pensa comigo, se você resolvesse tudo no teu escritório, você não ia receber os seus honorários rapidamente? E outra questão, de onde que saiu essa ideia de que resolução de conflito dentro do escritório, que o consensual tem que ser mais barato? Sendo que você está poupando um monte de problema e dinheiro para o teu cliente lá na frente. Por isso que é importante saber precificar. O ministro Barroso disse um pensamento, uma frase célebre, desculpa, que ficou bastante conhecida. Muitos replicaram, vi várias pessoas no Instagram colocando, saiu em site, que o ministro Barroso disse que o advogado do futuro é aquele que propõe ação judicial. Aliás, não é aquele que propõe ação judicial, é o que resolve o problema sem propor ação, por meio da negociação e composição amigável. Então, gente, ó, não sou eu que estou falando, é o ministro Barroso aqui. É o judiciário, quando está ali com um projeto de lei, dizendo que mesmo com filhos menores, o divórcio vai poder acontecer no cartório. É quando a gente percebe que no último concurso que teve para defensor público no Rio de Janeiro, foi solicitado práticas colaborativas no edital. Eu fiquei sabendo ontem que os próximos concursos para magistratura já tem uma matéria ali para estudar no conteúdo programático, vai cair direito digital.
as coisas estão mudando. A nova era chegou e a gente sabe que existe uma coisa chamada seleção natural da espécie. Quem você vai ser? Você vai se conectar à nova era ou você vai ficar para trás? O que a nova era nos pede? Técnica aliada à humanização. É isso. Por que eu trouxe lá no começo a questão técnica, as questões que a gente não aprende na faculdade? Porque também é algo que eu verifiquei durante as mentorias, durante o período que eu estive no judiciário, é que a gente também precisa fortalecer a nossa técnica. Porque às vezes, infelizmente, a gente sai mal preparado da faculdade, essa que é a verdade. E a gente vem para esses cursos e aprende uma advocacia humanizada, e aprende direito sistêmico e se encanta. Mas de nada adianta um atendimento belíssimo, você ser super acolhedor e fazer uma besteira no processo do cliente. Ele não volta para você. E tudo que você tem é o teu nome. O teu escritório é você. Então, gente, aí precisamos das duas coisas. Eu gosto muito da advocacia humanizada. Eu tô aqui para mostrar o quanto ela é fundamental agora. Porque é algo que a gente não via antes na advocacia. Mas eu tô aqui também para te lembrar que não dá para esquecer da técnica. Porque isso é muito importante. A gente precisa ser acolhedor com o cliente, mas implacável no processo. Se você souber aliar técnica e humanização na tua advocacia, não tem para ninguém. Você não terá concorrentes. Então, o advogado do futuro tem ferramentas de atendimento humanizado, postura sistêmica e ele sabe negociar. Ele sabe que tudo isso aqui não é na base da boa vontade. Ser um advogado humano sistêmico e que negocia não é ser um advogado bonzinho que gosta de conversar. Se você for só na base da boa vontade negociar, a maionese vai desandar. Não dá. E vai se tornar um processo extremamente desgastante para você. Eu já vi advogado falando, nossa, mas às vezes eu prefiro as conciliações do judiciário, porque é rápido. É bem rapidinho ali, uma hora resolve, pronto. Uma hora resolve, pronto, e depois a gente sabe o que acontece, né? O cliente se arrepende. Muitas vezes assim que sai da porta ali da sala de mediação. Se você tiver essas técnicas aqui, você vai negociar de uma forma efetiva, que realmente atenda os interesses do teu cliente e você vai conseguir chegar em casa e dormir. Porque isso é um dos problemas da advocacia que lida com problemas do judiciário e dos clientes. É o tanto que ela afeta a nossa saúde mental. Não é à toa tentando advogado com ansiedade, com depressão. É porque é pesado. E aí, se a gente não faz com técnica, não faz entendendo que a gente está ali numa postura de ajudante profissional, a gente se envolve demais. Fica pesado trabalhar desse lugar. Agora a gente chegou onde eu queria te falar. Lembra quando eu falei assim, que nada do que eu ensinasse, que nada do que vocês viram nos cursos consegue ser aplicável se você não tiver isso aqui. Autoconhecimento. É isso, gente. Isso aqui é por onde você começa. Não é à toa que o curso começa com essa aula. Inclusive, o nome dessa aula é O Começo. Tudo começa por você. Você é o pilar de sustentação da tua advocacia. Você é a estrutura da tua família. Você é mãe, pai dos teus filhos. Você é o pilar disso tudo. Então, você precisa ser uma fortaleza. E como que você consegue segurança para atuar? Tranquilidade de saber, eu sei que eu estou no caminho certo. Imagina o tanto de coisa que você tem para fazer e ainda tem que perder tempo de ficar assim,
Ai, tô insatisfeita, ai, tá me desgastando, ai, não tá entrando dinheiro, ai, não sei o quê. Vamos resolver isso aí já. Eu coloquei um teste ali no grupo do WhatsApp e é muito importante que você faça esse teste. É um teste de perfil comportamental. É um teste utilizado por psicólogos, por coaches em processos de seleção, porque ele traça o teu perfil. Você consegue entender quem você é, quais as suas características. Entendendo quem você é, quais as suas características, você sabe o que funciona e o que não funciona para você. Com quem você precisa se aliar. Ah, eu sou péssima nos atendimentos, eu gosto mesmo é de peticionar. Você tem duas soluções. Ou você se alia a alguém que adore atender e que faça isso muito bem, ou você vai desenvolver essa habilidade. Mas você não conseguiria chegar no ponto de resolver isso sem o autoconhecimento, tá? Façam esse teste, me marquem, põe os resultados ali no direct no Instagram, vamos conversar. Se vocês, quem me mandar ali o resultado, eu vou fazer uma análise contigo. A gente vai entender como que a gente vai trabalhar isso aí. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa conforme. Eu sou hiper perfeccionista. E isso me prejudica em muitos momentos. Porque eu nunca acho que tá bom. Essa aula que eu preparei para vocês aqui, eu fiquei mexendo nela até começar. E eu tenho certeza que a aula vai terminar e eu vou ficar, meu Deus, eu podia ter feito melhor. Eu podia fazer mais. Nunca tá bom para mim. Mas eu sei que isso tem um lado muito positivo. Eu sei que isso reflete no que eu entrego, eu sei que isso reflete no que os meus clientes veem de mim e conseguem de resultados. Mas eu sei que eu preciso me aliar a pessoas executoras. Pessoas que digam para mim, vai lá e faz. Então, é muito importante que você saiba quem você é. Porque aí até você mesmo se dá um empurrão quando você percebe esse tipo de coisa. Nossa, eu não tenho nada de executora no meu perfil. Então eu sei que eu sou uma procrastinadora. Eu preciso resolver isso aqui, tá? E, gente, não se preocupem com as críticas e não busquem por elogios. Isso é um recado que eu gosto de passar para os meus alunos, porque quando você se propõe a ser um advogado diferenciado, humanizado, disponível para o seu cliente, que não se coloca numa postura de representante, de melhor, de assessor, basicamente. Ele vai ser simplesmente aquela pessoa que vai fornecer um atendimento jurídico, um esclarecimento. Quando você é esse profissional diferenciado, você pode sim sofrer ataques. E o que pode acontecer também, depois me contem porque eu gosto muito de saber. Quando chega para você ali alguém, um profissional mais antigo, que já tem uns 20 anos de carreira, e você conta sobre técnicas de humanização. Quem aí nunca ouviu de um advogado mais experiente? Ah, isso não funciona. Muito bonito na teoria, mas na prática, eu digo para vocês, eu trabalho com isso. Há 3 anos eu estou negociando e resolvendo conflitos dentro do meu escritório. E os meus clientes são muito satisfeitos. Eles gostam. É importante para eles. O que que o cliente de hoje quer? Ele quer um advogado com quem eles possam contar. Um advogado disponível. Então veja como você, se está no início da tua carreira, pode se beneficiar disso. Esse distanciamento que alguns advogados têm com seus clientes. Você pode fazer diferente. Principalmente na área de família, né? Mas também não busque por elogios. Por quê? Tudo que eu tô falando aqui, quando eu digo humanização, eu não tô dizendo que você vai virar um ursinho carinhoso e vai falar um monte de coisa bonita pro teu cliente agradar ele. Não. Pelo contrário. Se você quer realmente ajudar, realmente promover uma transformação
empoderar esse cliente para que ele consiga resolver o seu problema também, para que ele não precise te ligar o tempo inteiro porque não sabe o que fazer. Se você quer trazer ele para um patamar de, ok, eu tenho consciência que eu não sou só um narrador desse problema, eu sou o autor desse problema. Talvez você tenha que dizer muita coisa desagradável. E uma característica dos profissionais nos quais eu me inspirei para elaborar a minha estrutura da advocacia, que são Bert Hellinger, Marshall Rosenberg. Bert foi o precursor das constelações familiares, né? E o Marshall Rosenberg, um psicólogo que desenvolveu a comunicação não violenta. Inclusive, esse livro é muito interessante que se leia. Também vai ter aula sobre comunicação não violenta no curso. E a comunicação não violenta transforma a tua vida, pessoal e profissional. E eu não tenho medo nenhum de dizer para vocês que transforma o pessoal também, sabe por quê? Porque a transformação começa na tua vida pessoal. A tua vida profissional, ela é só reflexo do que você aplicou na pessoal. A postura sistêmica, a utilização de comunicação não violenta, tudo isso vai começar em você, na tua vida pessoal. E eu até acho engraçado ficar falando em vida pessoal, vida profissional, porque a gente tem uma vida só, né? Nós somos uma pessoa só. O que a gente faz é gerir nossos papéis. Agora eu estou advogada, agora eu estou mãe, agora eu estou esposa, mas você é uma só. Não me vem com essa que a vida pessoal não afeta a profissional e vice-versa. A gente sabe que não é assim. Até porque, para a tua postura sistêmica na advocacia ter coerência, você tem que viver isso. A gente vai falar muito sobre postura sistêmica no curso também. Eu tenho mais de 2 horas gravadas só sobre isso, porque é muito importante. Assim como o autoconhecimento, a postura sistêmica é essencial para que você consiga fluir na tua advocacia. Porque senão eu fico passando conceitos e técnicas e aí te robotiza. Aí você precisa ficar preso a um papel. Se não tem a colinha ali, você vai atuar como? A postura sistêmica te deixa num processo de fluxo natural, sabe? Ela tem premissas, ela tem ideias de, por exemplo, a minha postura é de advogado que está auxiliando outro adulto. Jamais vou colocar meu cliente numa postura de vítima, que eu preciso proteger, poupar, porque isso só vai enfraquecer ele. Quem nunca pegou um cliente, entregou o seu cartão e disse assim: ó, se fulano vier falar com você, tá aqui meu cartão. Pode entregar para ele e mandar ele resolver com o teu advogado. Quando você faz isso, você tira a dignidade do teu cliente. Você está passando uma mensagem para ele de incompetência. Pensa assim, você está ali segurando a tua bolsa. Eu chego para você e te digo assim: ai, coitadinha, me dá aqui tua bolsa, você não vai conseguir carregar, ela é muito pesada para você, deixa que eu carrego. Você vai se sentir bem se eu fizer isso? E o pior, gente, é que a gente faz isso muito com os nossos clientes. A gente tira a mochila deles e põe nas nossas costas. E aí é que sobrecarrega. Aí a gente se emaranha nos problemas do cliente, aí a gente sai da nossa postura de advogado e vai lá para o meio do sistema familiar do cliente ficar brigando. Porque se você se coloca na posição de parte do problema, você não é um resolvedor. Então, você, se quer ser um advogado com visão sistêmica, já saiba que você vai ter que abandonar o teu ego. O teu cliente muitas vezes não vai gostar de ouvir o que você tem para falar. Mas também, gente, não é tão agressivo assim. Você vai fazer isso com técnica de humanização. Você vai saber como abrir a escuta do teu cliente para receber as tuas ponderações, as tuas interferências, que não virão em forma de julgamento, porque isso é outra coisa que a gente aprende na postura sistêmica, que quem julga não ajuda. Então, o que você vai fazer é acolher a dor do seu cliente, observar o que pode ser feito, para daí você fazer as suas perguntas circulares.
Por que que perguntas são mais efetivas que conselhos? Porque conselho reforça padrão. Se eu digo para o meu cliente, calma, a mensagem que o cérebro dele recebe é: estou nervoso. Você nunca vai dizer calma para uma pessoa que está calma. Então, você vai saber como conduzir essas situações que são complicadas, são complexas no direito de família. Não são questões jurídicas, mas que interferem diretamente num acordo. E aí, gente, quando eu digo para você não se preocupar com as críticas que vão vir de outras pessoas, quando você tem medo de se expor na internet, produzir conteúdo, como eu comecei a fazer, quando você se propõe a lançar um curso, porque eu tenho certeza que muitos de vocês podem ter habilidades aqui que vão ajudar outros advogados. Quando você faz isso, vem os comentários, vem o povo que diz que não dá certo. Mas o ludismo acontece na advocacia, assim como em qualquer outra profissão. Sabe o que é ludismo? Quem lembra aí das aulas de história? O ludismo aconteceu na Revolução Industrial, quando os operários, com medo de serem substituídos por máquinas, começaram a destruí-las. Quem lembra das reportagens aí dos taxistas batendo nos Ubers? Complicado, né? E, no entanto, nós temos aqui duas grandes marcas muito fortalecidas: Uber e Nubank. O que o Nubank fez com os bancos? O que o Uber fez com os táxis? Qual o diferencial deles? E por que isso tem tudo a ver com essa advocacia que eu estou mostrando para vocês? O foco aqui, gente, é o cliente, não é você. E eu sei que você fica a faculdade inteira com foco totalmente em você, porque é como você sabe as leis, como você sabe de processo, como você sabe peticionar. Só que a partir do momento que você vai para a vida prática, você imediatamente percebe que não é sobre você, é sobre o teu cliente. E aí, gente, talvez você demore para aprender isso. Mas se você já percebeu, e eu acho que você já percebeu, você é sim uma águia da advocacia. Talvez você só esteja ali no meio dos pombos. Mas a boa notícia é que uma águia no meio dos pombos se destaca. Então, gente, bora para a era da humanização? Nubank e Uber. Foi isso que eles fizeram. No mundo onde você aguentava taxista grosseiro, que não estava nem aí para você, com corridas caras, com aquele radiotáxi que você tinha que ligar e às vezes dava ocupado, e catando o taxista na esquina. Eu nunca esqueço uma vez que eu peguei um táxi da rodoviária até minha casa, lá em Florianópolis. E era bem perto. Só que era assim, meia-noite. Eu não ia a pé para casa. E aí eu pedi um taxista. Vocês sabem o que o taxista me falou? Nem põe o cinto. É tão perto, nem precisa pôr cinto. Pensa só. Eu era cliente dele e eu ouvi isso. Aí chega o Uber. Oi, tudo bem? Você quer uma balinha? Quer uma água? A temperatura tá boa? Facilitou, a gente pede por aplicativo. E agora, o que aconteceu com os taxistas? Primeiro, eles bateram nos Ubers. Agora, eles se adequaram. Olha o Nubank. A revolução do Nubank. A facilidade que ele trouxe para os clientes. Chegou a nossa vez, gente. Nós estamos aqui, conectados na nova era. Então, meus amores, qualquer dúvida, estou à disposição. Me mandem direct, me marquem nos resultados do teste de perfil comportamental que foi enviado lá no WhatsApp. Vamos trocar ideias. E até hoje à noite. Hoje à noite a gente vai falar sobre a estrutura da tua advocacia. Tá certo? Até mais. Deixa eu parar de compartilhar aqui.